O que a gente percebe agora, ô Felipe Monteiro, é que os Estados Unidos tentam cercar o ministro Alexandre de Moraes também pelas pessoas que trabalham e até que vivem diretamente com ele, com uma sanção à mulher dele e também, de certa forma, à empresa que é administrada por ela, que seria uma empresa relacionada à educação jurídica aqui no país. Como é que você avalia essa sanção? Há motivo para isso, para se, digamos assim, penalizar também alguém da família do ministro Alexandre de Moraes pelo o que o governo norte-americano chama de tentativa de cerceamento cometida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu entendo que não, Cine. Eu entendo que não. Eu acho realmente que, primeiro que a sanção ao Alexandre de Moraes, né, pensando em Alexandre de Moraes como ministro da Suprema Corte do Brasil, que julga, não sozinho, mas julga também de acordo com o colegiado da primeira turma e do pleno do STF, como se fosse ele, né, a única pessoa que decidiu contrário aos interesses do ex-presidente Jair Bolsonaro, no meu modo de ver, é um equívoco e é um absurdo. E quando você vê essa lei Magnitsky sendo ampliada para os familiares do Alexandre de Moraes, a sua esposa e seus filhos, até porque os filhos do Alexandre de Moraes fazem parte dessa consultoria Lex, que foi sancionada pela lei Magnitsky, né? Realmente também é outro absurdo, né? Faz parte da civilidade o princípio da intranscendência das penas, Cine. Ou seja, as penas, no processo judiciário, que é muito rígido, né? Você não pode aceitar que a pena a um condenado abarque também seus familiares. E quando você vê que os Estados Unidos, de forma administrativa, sancionou Alexandre de Moraes, e no meu modo de ver, só isso já é um absurdo, né? E amplia a aplicação da lei também aos seus familiares, ela não vê esse princípio, no modo de ver, civilizatório, né? Que é deixar a sanção somente àquela pessoa que você quer sancionar. Então, sobre todos esses aspectos, eu vejo com absurdo e grande preocupação, de fato, essa sanção contra os familiares do Alexandre de Moraes. E para você, Bruno Musa? Bom, vamos lá. Eu estava lendo a respeito disso e a parte da lei Magnitsky, ela fala que, pelo menos no trecho ali que eu estava vendo, que aquelas pessoas que têm pelo menos 50% de relação, não sei se é no caso da PJ, da PF, com o sancionado, ele automaticamente passa a ser considerado uma relação direta com ele. Então, supostamente, ele faz negócios com o sancionado, portanto, caberia a extensão da punição a ele. Veja, eu estou falando aqui da própria Constituição como um todo. E eu sei que não podemos justificar o erro de um com outro erro, senão, obviamente, a gente vai para o nível de barbárie. Agora, quando nós falamos isso que o próprio PP falou, que você não pode abarcar aos familiares do sancionado, a gente vê que isso aconteceu de maneira recorrente no Brasil, né? Não apenas com a família Bolsonaro como um todo, como outras pessoas, que os seus familiares também sofreram punições. Eu não lembro exatamente agora quem, mas 3 ou 4 pessoas, vocês, por favor, vão me lembrar aqui, que os filhos não tiveram acesso, tiveram que perder o acesso à rede social porque estava sendo condenada a mãe ou o pai dessa pessoa. E mais, naquela época que nós ficamos um mês no Brasil sem o acesso ao Twitter, ao X, nós estamos falando de milhões de usuários brasileiros que foram sancionados sem sofrer nenhum tipo de punição, como eu, por exemplo, que tenho minha conta lá, todos vocês, que sofreram punição, censura prévia por fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala que no Brasil hoje a gente tem liberdade de expressão, alto lá, vale a pena a gente lembrar de vários casos em que nós fomos censurados por conta disso. E nesse caso, ao que me parece, a lei está sendo, repito, implementada lá. As consequências sofremos aqui, porque o sancionado está sendo, ele está aqui no Brasil. Agora, essa aplicação da lei, ela acontece lá nos Estados Unidos. Felipe Monteiro, você entende que essa comparação usada pelo Bruno Musa é crível? Ou seja, quando houve também uma sanção do ministro Alexandre de Moraes contra o Twitter, milhares de pessoas, de certa forma, foram sancionadas indiretamente, o que também poderia fazer que, no caso da lei Magnitsky, a esposa dele, tendo um contato direto, fosse sancionada? Cine, 2 coisas erradas não fazem uma coisa certa, né? Esse princípio basilar da conversa de boteco funciona nessa conversa aqui também, no meu modo de ver. Eu poderia citar outros exemplos. Musa, o Alexandre de Moraes, por exemplo, ao reivindicar as multas que ele deu contra o X, né, e pegar o dinheiro da Starlink, né, ou seja, uma pessoa que estava fora do processo, pegar o dinheiro e colocar como se estivesse dentro do mesmo grupo econômico e justificar isso,
anti-juridicamente, é um absurdo também, né? Dá para criticar as posições do Alexandre de Moraes em relação a vários assuntos jurídicos e dá para criticar também, no modo de ver, a aplicação da Lei Magnitsky na extensão aos familiares do Alexandre de Moraes. Então, eu consigo criticar as duas formas, né? E eu não vejo crível você justificar, né, a questão da amplitude da penalização para os familiares do Alexandre de Moraes, porque teria uma relação de parentesco, teria ajudando, e seria o braço financeiro do Alexandre de Moraes. A sanção, mesmo sendo discutível em modo de ver, deveria ser somente do ministro Alexandre de Moraes. Mas, fazendo um parênteses grande, eu acho e defendo até o final que essa decisão do Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos viola, sim, a soberania do Brasil, né? Mas não vou estar nessa seara, não. Eu acho que, eu estou interessado no seguinte, abarcar os familiares do Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, no modo de ver, é um grande equívoco. E eu espero, sinceramente, que o governo brasileiro, por meio da diplomacia e por meio de forças próprias, consigam, sim, discutir essa questão dentro dos Estados Unidos. E vou te falar uma coisa. Eu confio 100% na institucionalidade dos Estados Unidos. No modo de ver, se esse assunto ir para o contencioso norte-americano, com toda certeza, a Lei Magnitsky deixará de ser aplicada ao Alexandre de Moraes. Fala, Musa. Arremate para depois eu passar aqui para o nosso amigo Gani. Não, meu único ponto, por isso que eu fiz aquele comentário, Pepe, falando assim, eu acho que um erro não justifica com o outro. De fato, eu concordo isso contigo. Mas aí eu questiono, a própria lei, ao que eu li, ela está desenhada dessa forma. Se você mantém uma relação com o sancionado, você automaticamente será sancionado também. Aí é uma questão da própria lei, como ela foi escrita, né? Fala, Gani. Eu vejo que tem uma questão lógica. Os Estados Unidos aplicarem a Lei Magnitsky contra qualquer outro país não viola a soberania. O que viola é o que o país vai fazer com a lei. Então, os Estados Unidos têm os critérios deles lá para aplicarem a lei para um país, para outro país, para um ministro, para um político, o que quer que seja. Eles têm lá os critérios dele e eles aplicam, né? A lei é deles, não é nossa. Agora, a questão é o que a gente faz com a lei. Então, por exemplo, se o Poder Judiciário aqui no Brasil, isso é muito sutil, disseram o seguinte, Evandro, olha, nós estamos mudando o nosso entendimento por pressão dos Estados Unidos, aí você mesmo abriu um espaço aí para terceirizar a sua soberania. Por quê? Porque amanhã pode trocar o governo, vem um governo democrata, começa a também fazer pressão para soltar lá um deputado do PT, por exemplo, envolvido com corrupção. Aí você demonstrou que você está na mão dos Estados Unidos. Então, a questão é o que a gente faz com a lei. Os Estados Unidos têm todo o direito de aplicar a lei. A questão é como a gente vai responder a essa lei. Agora, isso do ponto de vista jurídico, mas é claro que essa lei também traz efeitos políticos. À medida que a Suprema Corte aqui no Brasil também se tornou um ator político, Evandro, é claro que ela também vai ser penalizada do ponto de vista político, né? Ela vai sofrer sanções políticas, porque ela não age só de uma maneira estritamente técnica. Então, talvez um dos efeitos dessa lei, eu não sei se muda o curso do julgamento de Jair Bolsonaro, justamente pelo precedente que poderia abrir. Mas daqui para frente, talvez haja uma contenção, seja uma Suprema Corte mais silenciosa por medo de retaliação. Agora, 4h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Só para a gente arrematar esse papo aqui, eu quero saber de vocês se há, no ponto de vista aqui dos nossos amigos, uma chance grande de haver mais sanções no momento em que Lula estiver fazendo o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU e o que isso significaria diplomaticamente, Pepe? Cine, claro que há espaço, né? Você vê, por exemplo, que o governo Trump, em relação à questão relacionada com o Brasil, está sendo muito rígido e muito duro, né? em todas as esferas. E o problema é que não tem espaço para nenhum tipo de negociação, quando a negociação abarca uma esfera que o Poder Executivo não tem nenhum tipo de ingerência, né? Como que o Poder Executivo do Brasil vai negociar com o governo americano sobre o outro poder? Uma decisão judicial. Não tem espaço para isso, não é? Então, nesse sentido, claro que é possível, sim, que o governo Trump anuncie outras sanções ao Brasil durante o discurso do Lula. Mas vai ser, no modo de ver, uma afronta à boa relação que sempre permeou Brasil e Estados Unidos. E para você, Gani? Olha, eu vejo que esse discurso pode trazer mais sanções, porque não é uma questão apenas
do poder judiciário, muito pelo contrário, né? A relação Brasil-Estados Unidos, ela vem se deteriorando desde as eleições do Trump. O presidente aqui do Brasil chamou, basicamente, o presidente dos Estados Unidos de fascista. É claro que o Trump, com a personalidade que ele tem, ele não vai deixar barato. E a gente sabe que as questões pessoais, no final de contas, por mais que seja lá a presidência dos Estados Unidos, tem um ser humano por trás, né? Ele vai acabar reagindo de alguma maneira. Sem contar também a opção que este governo fez de um alinhamento geopolítico para o lado mais da China. E aqui eu defendo que não é que você tem que se aliar aos Estados Unidos e deixar de lado a China, até porque seria ingenuidade diante dos interesses que a gente tem com a China, mas optar por uma posição muito mais neutra. Não foi o que o governo fez. Optou pelo caminho chinês. Evidentemente que isso vai desagradar o presidente dos Estados Unidos e, dependendo como ele colocar o seu discurso na ONU, isso pode gerar sanções adicionais, sim. Vai lá, Bruno Musa, arremate. Eu concordo muito com isso. A gente tem falado já há muito tempo, desde que as tarifas começaram, que isso teve muito a ver naquele gap, aquele interim que aconteceu o evento no Rio de Janeiro, em que o Lula começou a bater de frente com o dólar, sem, na minha opinião, uma estratégia bem definida. Como eu sempre falo, se ele quer desdolarizar, a China tem feito isso comprando barras de ouro, por exemplo, há muito tempo. Inclusive, na semana passada, saiu uma matéria bem extensa sobre isso, mostrando a quantidade de ouro que eles vêm incrementando. E, portanto, há uma clara vontade de desvalorização da própria China. Mas o Brasil, sozinho, pegou um microfone em nome do presidente Lula, pegou o microfone e saiu batendo de frente no dólar, como muito bem lembrou o Alan, chamando inclusive ele de fascista ou algo do tipo. Esse tipo de discurso, concorde ou não ajuda em absolutamente nada. Ele não é estratégico. Economicamente, aqueles que querem discutir a força do Brasil versus a força dos Estados Unidos me parece uma ingenuidade tamanha. Você pode olhar PIB per capita, você pode olhar nível de renda, você pode olhar escolaridade, produtividade, enfim, todos os indicadores são muito maiores e mais relevantes nos Estados Unidos do que na economia brasileira. Então, bater de frente com eles significa que nós perderemos mais, sim ou sim. E por que eu estou falando isso? Se o Lula não teve um alinhamento agora para maneirar o seu discurso, sendo que ele está na casa de quem ele está considerando inimigo, aí realmente as coisas podem complicar ainda mais.